Na Europa, escondido entre montanhas escuras, existe um país chamado Escovenia, o único lugar onde a bruxaria é permitida por lei. Mas não pense que isso traz paz. O ar lá é pesado, carregado com cheiro de enxofre e terra molhada que nunca vai embora. As ruas são estreitas, com casas de madeira que parecem observar quem passa. E o silêncio só é quebrado por sussurros vindo das frestas das portas. Quem vive ali sabe que a magia tem um preço alto, e que a liberdade de usar feitiços abriu portas para coisas que deveriam ter ficado bem trancadas no escuro. Se você chegou até aqui, deixa o like, se inscreve e comenta de onde você está ouvindo essa história. Eu não fui para Escovenia em busca de aventura. Eu fui em busca de respostas sobre o desaparecimento do meu irmão. Um jornalista que parou de enviar notícias 3 meses antes de eu cruzar aquela linha imaginária nos confins da Europa Central. O que os mapas não mostram é que Escovenia não é apenas um país isolado por montanhas. É uma zona de exclusão moral. Quando o trem parou na última estação antes da fronteira, os outros passageiros menos camponeses locais e comerciantes simplesmente se recusaram a olhar na direção dos trilhos que seguiam para o norte. Eles cruzavam o peito, não com o sinal da cruz, mas com um gesto estranho, prendendo o polegar dentro do punho fechado, como se escondessem a própria identidade. Cruzar a pé foi um erro que eu sentiria em cada osso do meu corpo. A neblina lá não é vapor de água. É uma suspensão densa, cinzenta, que carrega um cheiro persistente de metal oxidado e matéria orgânica em decomposição. Assim que pisei no solo escoveniano, senti uma pressão nos ouvidos que nunca mais foi embora. O ar ali parece ter um peso diferente, uma densidade que dificulta a expansão dos pulmões. Na guarita, não encontrei burocratas, mas homens com uniformes desbotados, cujos olhos tinham uma opacidade doentia. Eles não pediram meu passaporte. Um deles pegou minha mão com uma força brutal e cravou uma lanceta sob a minha unha. O sangue que saiu não era vermelho vivo. Ele escureceu instantaneamente ao entrar em contato com aquele ar, tornando-se uma crosta preta e viscosa. Eles riram menos um som seco, como ossos quebrando, e me empurraram para dentro do território. A primeira vila, Oskov, parecia uma maquete de pesadelo construída com madeira de cemitério. As casas eram altas, desproporcionais, com janelas tão pequenas que pareciam fendas. Eu sentia os olhos sobre mim. Não eram olhos curiosos de moradores locais. Eram olhares de fome e vigilância. Em Escovenia, a bruxaria permitida por lei não é o que os ocultistas de internet imaginam. É uma forma de governo. Eles acreditam que o sofrimento humano é uma moeda de troca com a terra. Vi crianças sentadas em degraus de pedra, imóveis, com as pálpebras costuradas com fios de seda negra. Os pais não as protegiam. Eles as exibiam como oferendas de silêncio. O silêncio, eu descobriria mais tarde, é a única defesa que você tem lá. Se você fala alto demais, a terra ouve. E se a terra ouve, ela quer ser alimentada. O único lugar para passar a noite era uma construção que parecia estar se inclinando sob o peso de séculos de segredos. O estalajadeiro tinha o rosto marcado por sulcos profundos, cicatrizes que formavam padrões geométricos perfeitos nas bochechas e na testa. Ele me entregou uma chave de ferro frio que queimava ao toque. Não houve conversa, apenas um aviso sussurrado que ecoou na minha mente por dias. Não olhe para o que rasteja, e não responda ao que chora. Meu quarto ficava no 3º andar, um cubículo onde o cheiro de mofo era sobreposto por um odor químico forte, como formaldedo. As paredes estavam cobertas por jornais velhos colados uns sobre os outros, e quando comecei a rasgar uma ponta, vi que por trás do papel havia dentes humanos incrustados na argamassa, milhares deles, formando uma proteção macabra contra o que vinha de fora. À meia-noite, a vila mudou. O barulho de passos descalços começou a ecoar no corredor de madeira. Olhei pelo buraco da fechadura e vi a procissão. Homens e mulheres nos da cintura para cima, com as costas abertas em cortes precisos que lembravam asas de anjo. Eles carregavam baldes de zinco cheios de vísceras ainda fumegantes. Eles paravam diante de cada porta e passavam o sangue nas maçanetas. Quando chegaram à minha porta, ouvi o barulho de algo sendo mastigado
do outro lado da madeira. Algo grande, com respiração pesada e úmida, estava lambendo o sangue que eles haviam deixado. Eu me encolhi no canto do quarto, segurando uma faca que mal conseguia empunhar. Percebendo que as correntes que eu ouvia sendo arrastadas não estavam no corredor, mas vinham debaixo das tábuas do meu próprio chão. Escovenia não tem eletricidade em muitas de suas vilas. Eles usam luz de nervos. São tubos de vidro, cheios de uma substância bioluminescente, que pulsa conforme o ritmo cardíaco de quem está perto. Naquela noite, a luz no meu quarto começou a pulsar violentamente, ficando de um tom vermelho doentio. Eu entendi que meu pânico estava alimentando a iluminação da estalagem. Eu era, naquele momento, o combustível para o conforto daquelas criaturas. A cada batida do meu coração acelerado, a luz brilhava mais, revelando que o teto do quarto não era feito de madeira, mas de uma membrana elástica que descia lentamente em minha direção, como se o prédio estivesse tentando me digerir enquanto eu ainda estava acordado. Pela manhã, a vila parecia estranhamente normal, mas era uma normalidade perversa. Fui até o mercado central, esperando encontrar comida, mas o que vi foram balanças pesando porções de pele e órgãos humanos preservados em salmoura. Escovenia sobrevive da exportação de matéria vital. Há rumores de que as maiores corporações de cosméticos e clínicas de rejuvenescimento da Europa Ocidental são os principais clientes deste país. Eles compram o que é extraído aqui. Vi um oficial do governo, usando um terno impecável que contrastava com a lama da rua. Assinar um documento enquanto dois homens arrastavam uma mulher que gritava para um galpão nos fundos. Ninguém intervinha. A lei de Escovenia é clara. Seu corpo pertence ao Estado, assim que sua alma é considerada gastada. Encontrei um velho que dizia ser um antigo professor de história, antes da grande reforma oculta de 1948. Ele me explicou que Escovenia não escolheu a bruxaria. A bruxaria é uma infecção biológica que atingiu o solo após a guerra. Eles apenas aprenderam a burocratizar o horror. A magia aqui, ele disse, enquanto tossia um líquido escuro, é apenas física avançada, aplicada à dor. Nós descobrimos que o sistema nervoso humano, quando levado ao limite máximo de agonia, libera uma frequência que pode alterar a matéria. Ele me mostrou o braço. Os ossos haviam sido fundidos em formas espirais sob a pele. Eles não faziam feitiços com varinhas. Eles quebravam os próprios corpos para criar antenas de dor. O suspense de viver ali é a constante incerteza de qual será o próximo sacrifício exigido. Eu vi um guarda de trânsito parar um carro de luxo, provavelmente de algum investidor estrangeiro, e, em vez de pedir documentos, ele simplesmente exigiu que o motorista entregasse um dos seus olhos. O motorista não protestou. Ele usou uma colher de prata que já estava pronta no console do carro, fez o procedimento, entregou o órgão e um frasco de formaldeído. O guarda agradeceu, carimbou o passe de trânsito e o carro seguiu viagem. Em Escovenia, a dor é o imposto e o sangue é a assinatura. Eu percebi ali que não havia como fugir, porque as fronteiras não eram físicas, elas estavam gravadas na percepção de quem entrava. Se você aceita a lógica deles por um segundo, você se torna parte do sistema. E eu já estava começando a aceitar. Parte 4. A capital Vostok e a industrialização do grito para chegar à capital. Vostok. Tive que embarcar em um comboio militar que transportava carga prioritária. O veículo não usava combustível fóssil. O motor emitia um zumbido orgânico, uma vibração que fazia meus dentes latejarem e a pele do meu rosto formigar. O interior do caminhão era revestido de chumbo e couro ou umilado. Pilhas de caixas metálicas vibravam ritmicamente. Foi ali que cometi o erro de encostar o ouvido em uma das caixas. O que ouvi não foi um som, mas uma sensação. A nítida percepção de uma consciência sendo triturada em um ciclo infinito. Eles não transportavam objetos, transportavam o tempo de vida extraído de pessoas que ainda estavam tecnicamente vivas em algum lugar. Vostok surgiu no horizonte não como uma cidade, mas como uma ferida aberta na terra. Não havia uran-raceias do vidro, apenas colossos de concreto bruto e ferrolhos enferrujados, que exalavam uma fumaça amarela e pesada,
que nunca se dissipava. A arquitetura de Vostok é projetada para aniquilar o indivíduo. As ruas são corredores de eco absoluto, onde o som dos seus próprios passos parece ser devolvido por 1000 pessoas invisíveis. Na praça central, vi o monumento à Grande Reforma, uma torre feita inteiramente de próteses e aparelhos ortopédicos de ferro, sustentando no topo uma chama perpétua que não emitia luz, mas uma sombra tão densa que escurecia o meio-dia. Fui levado para o distrito industrial, onde as usinas de ressonância operam 24 horas por dia. O trabalho ali é o que eles chamam de burocracia sináptica. Milhares de funcionários sentam-se em cabines acústicas, usando fones de ouvido que não emitem música, mas as frequências de dor capturadas nas vilas rurais. O trabalho deles é filtrar essas frequências, organizando-as por pureza e intensidade. Um funcionário me explicou, com a indiferença de quem lê uma lista de compras, que a dor de uma mãe que perdeu um filho gera uma voltagem diferente da dor de uma vítima de queimadura. Ambas são necessárias para manter a rede elétrica de Escovenia e os luxos das cidades, que nos ignoram, além das montanhas. Consegui entrar no prédio do registro central, fingindo ser um inspetor de exportação de matéria vital. O interior do prédio cheirava a papel velho e sangue seco. Não havia computadores. Os registros eram mantidos em grandes cilindros de pele humana curtida, onde os nomes e as histórias de vida eram tatuados com uma tinta que parecia se mover sob a luz das lâmpadas de nervos. Cada cilindro representava um lote de cidadãos que haviam sido processados. Procurei pelo nome do meu irmão, Elias, e o que encontrei me fez perder o que restava da minha sanidade. Elias não estava morto, mas ele não era mais um homem. O registro dizia que ele havia sido classificado como condutor de classe A devido à sua alta resistência psicológica. Em Escovenia, jornalistas e intelectuais são valiosos não pelo que escrevem, mas pela resiliência de suas mentes. Quanto mais alguém luta para manter a razão, mais energia pura o sistema nervoso gera quando é finalmente quebrado. Ele tinha sido enviado para o subnível 9, o setor de refino de consciência. Ao descer para os porões do arquivo, vi a verdade por trás da economia de Escovenia. Vi tubos transparentes que saíam das paredes e entravam em grandes tanques de isolamento sensorial. Dentro dos tanques, pessoas eram mantidas em um estado de coma induzido, enquanto máquinas de precisão cirúrgica aplicavam estímulos elétricos diretamente em seus centros de dor no cérebro. Eles eram colhidos como plantas. A magia de cura que os bilionários do exterior compram menos aquelas injeções de células-tronco mágicas que revertem o envelhecimento era, na verdade, o extrato destilado desse processo. O rejuvenescimento de uma estrela de cinema em Hollywood custava, literalmente, 10 anos de agonia ininterrupta de alguém preso nos tanques de Vostok. Quando finalmente encontrei a cela de Elias, eu desejei estar cego. Ele estava suspenso por ganchos de precisão que atravessavam seus nervos ópticos e auditivos, transformando seu corpo em uma peça viva de uma máquina maior. Ele não tinha mais pele no rosto. Em seu lugar, fios de cobre haviam sido trançados diretamente nos músculos. Ele não podia falar, pois sua língua havia sido removida para servir de ponte em um transmissor de rádio de curto alcance. Mas ele estava consciente. Seus olhos, ou o que restava deles, se moveram na minha direção, através de um sintetizador de voz acoplado ao peito dele. Uma voz mecânica e fria ecoou. Você não deveria ter vindo, Thomas. Agora você também tem uma frequência. Elias me explicou, através daquela máquina, que Escovenia não é apenas um país. É uma entidade biológica em expansão. A bruxaria é um vírus de informação que se instala no seu medo. Quanto mais você entende como o sistema funciona, mais você se torna parte dele. Minha busca por ele era exatamente o que o Estado queria. Eles precisavam de um novo condutor com o meu perfil genético para substituir Elias, que o já estava desgastando. Naquele momento, as portas do subnível 9 se trancaram. O oficial que eu vi na estalagem apareceu atrás de mim, segurando não uma arma, mas um formulário de cessão de matéria vital. Ele sorriu de forma burocrática e me entregou uma caneta feita de osso. Assine aqui, Thomas. Seu irmão precisa descansar, e a Europa precisa de mais 10.000 litros de elixir de longevidade, até o fim do mês. É apenas um contrato de trabalho.
vitalício. Eu olhei para Elias e vi uma lágrima de sangue escorrer pelos fios de cobre. Eu percebi que a verdadeira magia de Escovenia não era transformar chumbo em ouro, mas transformar seres humanos em mercadoria. Com o consentimento silencioso de um mundo que prefere não saber o preço da própria juventude. Eu não assinei o contrato. Não por heroísmo, mas porque o choque paralisou meus dedos. O oficial não se irritou. Ele apenas guardou o papel e fez um sinal para os guardas. Fui arrastado para fora do subnível 9. Mas não para uma cela comum. Eles me levaram para o topo de uma das torres de ressonância de Vostok. Era a véspera do equinócio, o dia da grande colheita. De cima, a capital escoveniana revelou sua verdadeira forma. As ruas e os prédios não foram construídos ao acaso. Eles formavam um imenso circuito integrado, uma runa burocrática gravada na pele da terra, projetada para canalizar a dor de cada habitante para um único ponto central. O ritual não teve cânticos latinos ou velas negras. Foi um evento industrial. À meia-noite, as sirenes da cidade tocaram um tom de frequência baixa, que fazia os capilares dos meus olhos estourarem. Nas ruas abaixo, vi milhares de cidadãos saírem de suas casas e se deitarem no asfalto frio, em posições precisas, formando linhas humanas que conectavam as torres. O solo começou a vibrar. O céu, acima de Escovenia, que sempre foi cinza, tornou-se de um violeta doentio, carregado de eletricidade estática, que cheirava a ozônio e carne queimada. Eles estavam descarregando o acúmulo de agonia do ano inteiro nos tanques de armazenamento, que seriam despachados para o resto do mundo. Vi caminhões-tanque saindo dos galpões, carregados com um fluido bioluminescente que eu vira nos laboratórios. No Porto Seco, navios cargueiros sem bandeira esperavam para levar o produto. O oficial ao meu lado olhou para o relógio e comentou: 80% da população de Mônaco e das colinas de Hollywood vai acordar amanhã, com a pele 5 anos mais jovem. Eles nos chamam de monstros, mas pagam o preço de um diamante por cada gota que extraímos de pessoas como você e seu irmão. Escovenia não é um erro geográfico. É a cozinha suja do mundo moderno. Durante o caos da descarga energética, uma explosão de ressonância sobrecarregou o sistema de segurança da torre. Foi o meu único momento. Eu não tentei salvar o que restava de Elias. Eu sabia que ele já era parte daquela máquina. Corri pelos dutos de ventilação, sentindo o calor das paredes que latejavam. No caminho, passei pelo setor de descarte de resíduos. Era uma vala comum, onde os corpos exauridos eram jogados. Não eram mortos. Eram cascas humanas que ainda piscavam. Sem alma, sem mente. Apenas carne, que o Estado não precisava mais. Consegui sair da capital pegando carona em um dos caminhões de descarte. O motorista era um homem mudo, com a língua cortada e costurada, que parecia não se importar com o passageiro clandestino entre os cadáveres. Viajei por horas sob pilhas de corpos frios e elásticos, sentindo o cheiro da bruxaria se esvaindo conforme nos afastávamos de Vostok. O caminhão parou em uma região de floresta morta, perto da fronteira norte. Fui jogado na vala junto com os restos. E ali, no meio daquela massa humana, esperei até o amanhecer. A fronteira de Escovenia não é guardada por cercas de arame farpado, mas por uma barreira psicológica de trauma. Muitos que tentam fugir param na linha final e voltam, incapazes de viver em um mundo onde a dor não tem propósito. E meus dedos estavam em carne viva, e minha mente repetia a frequência das sirenes. Quando finalmente cruzei para o solo da República Tcheca, não senti alívio. Senti o frio de um mundo que não entende que sua paz é sustentada pela tortura industrializada que deixei para trás. Hoje, estou em um hospital psiquiátrico, em uma cidade que prefiro não nomear. Os médicos dizem que sofro de um surto psicótico induzido por trauma, que as marcas de ganchos nos meus ombros foram autolesões, e que Escovenia é apenas uma alucinação de um país fictício. Mas eu vejo os anúncios nas revistas de luxo que eles me dão para ler. Vejo o creme facial que custa 3.000 euros e promete vitalidade celular profunda. Vejo o brilho nos olhos das celebridades que parecem nunca envelhecer. Eu sei o que é aquele brilho. É o reflexo da luz de nervos do subnível 9. Às vezes, à noite, quando o hospital fica em silêncio,
Sinto a cicatriz nas minhas costas vibrar. Eu ouço o zumbido dos motores orgânicos de Vostok, chamando: Escovenia não precisa de exércitos para conquistar o mundo. Ela já o conquistou através da vaidade. Eles não vão me matar, porque eu sou apenas um registro de segurança. Mas se você estiver viajando pelas montanhas da Europa Central e sentir o ar ficar pesado, com cheiro de metal e terra molhada, e se vir uma guarita de madeira podre, onde pedem seu sangue, em vez do seu nome, não corra. Não adianta, você já faz parte do contrato deles.